Marcos Caseiro, bem-vindo! Tudo bem? Caseirão! E não, ô meninos, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui. Bom dia, grande. Aqui, Aê, Caseiro, aí sim, marca registrada, né? Você sabe que jogador, quando comemora o gol, tem aquele gesto. É verdade, é verdade. Isso aqui, quem comemorava é aquele, infelizmente, aquele Gabigol, aquele que se tornou esse cidadão. Mas ele copiou de mim, vendo eu jogar futebol lá na Várzea, ele queria fazer isso e achou bacana. Mas, pô, Dri, um prazer estar contigo aí. Imagino o quanto você está indignada, estou vendo aqui, e não poderia ser. E você também deve estar, né, Caseiro? Porque isso tudo começou por conta de uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, proibindo os médicos de realizarem o procedimento, né, que você pode até explicar melhor aí, após as 22 semanas, ou seja, querendo aí legislar sobre um direito garantido às mulheres. E aí que te pergunto, por que esses médicos são aí tão fundamentalistas, tão extremistas e atuando tanto nessa questão, Caseiro? Hoje é tão difícil encontrar um sistema, um local de saúde que garanta esse direito. Eu venho que são 3% dos municípios que têm assistência ao abortamento legal no Brasil hoje. Então, vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos. Estou aqui numa salinha aqui, nós estamos tendo visita aqui do MEC na faculdade, está meio uma coisa corrida, mas olha só, o conjunto de barbaridade, a somatória de barbaridade é assustador, né? Na verdade, nós temos uma lei absolutamente consolidada e legal, né? Em que caracteriza, e está lá, é lei, juridicamente, que uma mulher gestante que, quando tem risco de morrer durante essa gravidez, quando ela tem um recém-nascido anencéfalo é sem crânio, sem cérebro. Tivemos oportunidade, eu tive de ver 2 casos, por exemplo, na Zika vírus, que o cérebro da criança não cabia dentro de um potinho daquele de exame de fezes. Anencéfalo, né? Que vida vai ter um cidadão desse? E na situação disso, isso está consolidado. Veja, aí subitamente vem um cidadão, um desqualificado, um conselheiro CRM chamado, não vou dizer nem o nome dele aqui para não ficar nervoso, que simplesmente propõe, eu não sei de onde as coisas estavam completamente consolidadas, né? Ele propõe o conselho, esse mesmo conselho que foi a favor da cloroquina, da ivermectina, esse mesmo conselho, né, que não trabalhou efetivamente, mostrando que o médico tem direito a prescrever o que ele quer. Veja, o próprio conselho falou que o médico tem autonomia para prescrever o que ele quer, um remédio que não funciona. Esse mesmo conselho que não trabalhou diuturnamente para evitar a morte de 700 mil pessoas, estimulando o uso da vacina e continua não estimulando, dizendo que o médico tem autonomia, de repente quer subitamente tirar a autonomia de uma coisa que a legislação já colocou. Bom, diante disso que o conselho propôs, de que não era permitido interromper a gravidez a partir de 22 semanas, o pessoal entrou no Supremo, só que entrou no Supremo, e o Alexandre de Moraes tinha que ser, parece que tudo acaba com ele. A verdade mostrou que isso é inconstitucional. Simples, é inconstitucional, porque isso é lei. Então, é disso que se trata. Esses conselheiros, esses hipócritas, esses mesmos que estão votando, são aqueles que defendem que a população tem que se armar. Tem que se armar para quê? Para matar o outro. Esses mesmos que respondem que acham que bandido bom é bandido morto, na verdade são a favor da vida nessa circunstância do que eles chamam de vida. Eu queria lembrar essas pessoas, porque talvez eles não tenham a dimensão do problema que nós temos, né? E eu vou falar para vocês, em 2023, nós tivemos no nosso país 822 mil estupros. Nós temos 2 estupros por minuto. A cada minuto, 2 mulheres... Eu vou repetir. A cada minuto, 2 mulheres são estupradas no nosso país, né? Por violência, por conta de um canalha que se sente com o poder,
né, de subjugar uma mulher e violentá-la, né? A mulher, por sua vez, dona do seu corpo, que tem que garantir uma gestação de 9 meses, ela não é obrigada a gerar o fruto de um relacionamento onde ela foi agredida, onde ela foi violentada. O princípio é tão básico quanto óbvio. Então, o que me desespera nessa história toda, é isso justamente ter partido esse chute inicial do Conselho Federal de Medicina. Isto é absolutamente assustador. E a grande alegação desses caras, e só para terminar, é que, e ontem eu vi isso aqui no hospital, eu peguei a enfermeira e falei, vem cá, pô, mas 22 semanas, e essa menina não reclamou até 22 semanas, já teve um feto feito, pelo amor de Deus. Imagine que eu estou com uma gestante aqui que falou, foi violentada. Ela tem que se submeter ao interrogatório policial, ela tem que submeter uma solicitação de procedimento para um juiz, que muitas vezes são juízes de direita e são juízes que, na verdade, pensam dessa mesma maneira, que acabam protelando essa decisão. E onde achar um hospital que tenha um médico que tenha a mínima decência de fazer um procedimento desse pela vida? Então, veja, esse tempo, e muitas vezes, como você própria falou, Adri, muitas vezes a mulher, uma criança de 12, 13 anos, saibam que em 2019 nós tivemos 21.500 meninas que ficaram gestantes com menos de 14 anos. Você acha que uma menina dessa que foi violentada, ela tem a clareza, porque esses mesmos vagabundos, né, são a favor e são contra a educação sexual na escola, porque acham que isso estimula a sexualidade. Então, não damos informação sexual para as crianças e, por sua vez, se elas forem violentadas, elas têm que garantir essa gestação. Então, o conjunto de contradição é tão bárbaro, é tão absurdo, que só resta uma coisa. Não, esses caras, nós temos que ir para a rua sim, defender o legítimo direito que uma mulher tem de dizer não, eu não quero conceber um fruto de uma violência. Eu sou o dono do meu corpo. É simples assim. E mais, finalizando aqui mesmo, não há decisão mais dura para ninguém do que para uma mulher assumir que ela vai abortar. Eu quero que cada um de vocês se ponham numa posição de uma mulher, de tomar essa decisão, porque no corpo da mulher. Então, vocês, esses homens safados que estão aí no Congresso, têm que se colocar na posição da mulher e saber a importância dessa decisão e quanto é duro para uma mulher tomar uma decisão de abortar o fruto de uma concepção absolutamente anômala que ela teve. Então, esse o conjunto da obra, viu? Eu me desculpo aqui, mas é muito duro a gente estar vivendo isso que a gente está vivendo. Eu realmente não esperava viver ao ponto de ver. Nós estamos voltando para a Idade Média. Já nós vamos começar a queimar as mulheres, tal qual as bruxas de Salem. Não vai demorar. Eu acho que no ritmo que nós estamos indo, né? Os infiéis, as mulheres que não são, nós vamos propor a fogueira para eles. Nós caminhamos nesse ritmo de descivilização, infelizmente. Infelizmente é isso. Felipe, Renato, tem alguma pergunta? Não, eu queria que o Caseiro, ele falou aqui um pouco de como essas meninas chegam. Se ele tem algum caso que ele, né, como médico, teve que realizar esse tipo de procedimento, ou está com uma paciente que descobriu... Se ele podia contar. Você não tem condição. Isso aí é a hipocrisia desses indivíduos que decidem, né? Você, primeiro, essa mulher tem que se submeter. Você imagina a um processo de investigação, ela tem que ir na polícia fazer essa denúncia, aí ela vai começar a responder diversas coisas. Você foi estuprada? Quem foi isso? Como você foi vítima? Que hora? Você não conseguiu? Você não bebeu? Você não estava sob uso de droga? Ela primeiro é submetida ao interrogatório vexaminoso. Depois, se isso tudo, todo mundo achar que isso... Ela tem que pedir autorização para um juiz. E esse juiz autorizando tem que ir no hospital onde se realize isso. Os hospitais que nós temos aqui em São Paulo, como, por exemplo, o Pérola Byton e um segundo hospital, que eu não me lembro o nome nesse momento, o senhor Nunes, esse prefeito que é candidato à reeleição, ele simplesmente fechou esse hospital,
porque você precisa encontrar médicos que não tenham esse comportamento absurdo, religioso, nefasto, de achar que, na verdade, essas mulheres, na verdade, não possam fazer esse aborto, o que está cada vez mais difícil. Então, é um conjunto de dificuldades que é imposto a essas mulheres, né, do começo ao fim, para que ela consiga interromper. Porque quem tem dinheiro, né, quem tem dinheiro faz muito aborto aí, mas vai nessas clínicas chiques. Então, essas crianças acabam fazendo o quê? Com essa imensa dificuldade, acabam fazendo procedimentos irregulares, pondo comprimidos, que a gente sabe de algumas substâncias intravaginal, utilização de agulhas de tricô, para tentar provocar o aborto, e acabam tendo hemorragias severas e acabam tendo complicações disso. Porque aqueles que têm dinheiro, né, um pouquinho de dinheiro, eles vão para essas clínicas ilegais de abortamento, mas com todos os critérios. Então, essa é uma hipocrisia levada ao quadrado, né? É isso. As dificuldades para que uma menina, uma mulher, prove que foi estuprada até ela chegar ao procedimento é um verdadeiro martírio, é de uma dificuldade imensa. E você imagina para uma criança pobre, para uma criança com poucos recursos, né? Se não encontrar um médico ou alguém disposto a ajudá-la, não faz esse procedimento, porque você tem bloqueio em todos os lados, dificuldades em todos os lados, que começa no momento em que ela vai numa delegacia para fazer essa denúncia. E muitas vezes, que a gente sabe, mais de 50%, ela é estuprada por um indivíduo dentro da própria casa, muitas vezes o pai ou um familiar, o que dificulta, o que impõe uma questão de silêncio, de restrição muito maior. Então, as dificuldades são imensas. Esses canalhas, em vez de entenderem, perguntarem para quem conhece, para quem vivencia isso, tomam essas decisões arbitrárias com essa alegação absurda, são a favor da vida. Nós que somos a favor da vida, nós somos contra o armamento, contra matar as pessoas, nós somos contra a pena de morte, nós não achamos que bandido bom é bandido morto. Nós que somos a favor da vida, vocês são a favor da morte. É isso que tem que ser deixado esclarecido nesse momento aqui. Caseirão, a gente tem falado hoje no programa o tempo inteiro sobre Arthur Lira, sobre essa bancada que eu estou chamando de bancada do estupro, não é bancada evangélica, é bancada do estupro. Mas a gente também tem que falar, e aproveitando que você está aqui, da comunidade médica. Porque a medicina, na minha opinião, seria a mais humana, mais humanista das profissões. A medicina é uma profissão não da área médica, mas da área de humanas, porque você está lidando com gente mais do que qualquer outra profissão. No entanto, querido, eu sinto chegar à conclusão de que você, meu caro caseiro, é uma exceção na comunidade médica. E a maioria dos médicos me parece ser de uma estirpe totalmente diferente, não só conservadora, mas às vezes insensível, eu diria até inumana, e principalmente quando apoia um tipo de procedimento como esse. Eu queria que você me dissesse qual é a origem disso, e se é assim mesmo, e o que fazer para mudar esse quadro entre os médicos brasileiros. Não, eu não tenho dúvida de afirmar, estou diante. Veja, eu sou um cara que estudei medicina, eu tenho origens humildes, trabalho com meu pai, ajudei meu pai desde 12 anos, não tenho nenhum médico na minha família, trabalhei, estudei com muita dificuldade para me formar médico. Isso não se reproduz. Uma faculdade de medicina hoje é muito cara, ela custa 10 mil reais por mês, né, por mês. Então, na verdade, o que a gente tem hoje, numa grande maioria das vezes, é uma reprodução social de pais que, na verdade, já vêm com esse comportamento. E é igual a história de juiz, né? Juiz tem filhos juízes e assim segue essa lógica. Eu tenho vergonha da categoria médica. Na verdade, cada vez mais, felizmente, sigo para o caminho de aposentadoria e vou continuar lutando de todas as formas que eu puder para tentar modificar isso. Mas eu digo para você que isso é absolutamente difícil. Nós temos uma categoria completamente, nos últimos anos, né, se mostrando
completamente desumanizada. Né? O que nós vivemos nessa pandemia, Felipe, me permite essa digressão rápida, né? Médicos contra a vacina. Você quer mais do que isso? Veja, estuda que só isso. Você indo contra, quer dizer, o que nós vivemos hoje, na verdade, é uma categorização, é uma ascensão da ignorância, né? É uma ascensão da ignorância desses fundamentalistas religiosos que partem para essas premissas, que tratam seus pacientes como cachorro, como cavalo, são grosseiros, e, por outro lado, vem com esse discursinho, né? Fazem partos muitas vezes violentos, com episiotomia, fazendo lacerações vaginais extensas, pouco preocupados com a mulher, e, ao mesmo tempo, tem essa enorme preocupação com essas crianças, porém não se indignam quando andam na rua e passam por cima de crianças que estão dormindo na calçada, que estão vendendo a balinha em todos os semáforos da cidade. Esse tipo de indignação eles não têm. Eles têm indignação com essa bobagem, que é um direito inalienável da mulher de não querer uma gravidez que não foi consensual. É isso. Os médicos, desafortunadamente, né, têm se comportado de uma maneira sempre assim, se bolsonarizaram de uma maneira, e eu não vejo perspectiva. Eu já falei, eu dou aula em 2 faculdades de medicina. Travou, Caseiro? Travou para você também, Felipe? Travou para mim. Voltou agora, Caseiro. Eu estou dizendo, é uma possibilidade com essas metodologias de a gente modificar o pensamento, estando mais próximo dessas pessoas, de modificar esse pensamento. Meu Felipe, muitos já chegam na faculdade com essa ideia. Vou fazer dermatologia, vou fazer cosmetologia, eu quero ganhar dinheiro. Desafortunadamente, aquela ideia humanizada que nós tínhamos do médico, infelizmente, essa não existe mais, a não ser umas poucas exceções, viu, meu cara? Uma pena. Pois é, né? E tem aqui alguns comentários. André Reis diz: no filme Arquitetura da Destruição mostra o apoio dos médicos e artistas ao nazismo. E tem outra pessoa aqui que me mandou, a Márcia. E você esquece que na época da ditadura, a tortura, tinha médicos que avaliavam se o preso político podia ser mais torturado sem morrer. Atualmente temos esse tipo de médico, né, atuando por aí. O Caseiro. Você está fora da live, Rê. Eu estou fora da live? Desconectou sua câmera, eu acho. Caseiro. Vira lá. Eita, deu ruim aqui. Ficou bonito, cara. Ele nem percebeu. Não, eu estou aqui na live. Tem. Marcelo Matos diz: Caseirão das Massas, de Conceição do Piancó. Olha, Paraíba, o Marcelo, um beijo para o Marcelo. Só aproveitar para ler aqui só os superchats. O Flávio Júnior Bombesse diz: apesar do Lira, amanhã deve ser um novo dia. E o José Cruz diz: Rovai, Dri, entrevistem a vereadora de Goiânia, Ava Santiago. Verão que mulher evangélica brilhante e progressista. Conhecem? Lula chame para o governo. Olha, não conheço, vou dar uma olhada. A Cal diz: essa chusma não são políticos, são criminosos dentro do governo e têm tentáculos por todo o Brasil, fora e dentro da política nacional. A Andréia diz: o mesmo CRM que se aliou ao bolsonarismo, investigação já. Este conselho que se calou no genocídio da Covid, cadê os médicos que não se rebelam? E o Fazo Ellison diz: quero eleições legislativas já, sem pastor, sem milico e sem meganha. E a Rita Maia diz: além do trauma, o massacre da discriminação, né? E as vítimas de violência. Fala, Rovai. Não, eu ia falar para o Caseiro assim, o que ele sugere. Ele fez a constatação do que são os médicos hoje. Faculdade de medicina cara, blá, 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 tudo bem. Essa é a realidade, o Caseiro tem toda a razão. Agora, como mudar isso? Nós somos governo. O que precisa fazer para mudar? Quer dizer, abrir faculdade não é tão simples. Um monte de faculdade de medicina pública, né? Eu acho. Se for abrir a faculdade pública, quem vai entrar são os filhinhos das pessoas ricas, porque são eles que têm os melhores estudos, né?
Eu já falei, eu só queria voltar aqui no comentário de uma jovem aí. Sem dúvida, no nazismo, você tem muitos médicos nazistas que fizeram experimentos em seres humanos. Saiba você, não me lembro quem falou, que você tem médicos, inclusive, que ganharam denominações de síndrome com os nomes dele. Por exemplo, síndrome de Heider, síndrome de Asperger, que é a síndrome do espectro autista. Nós não devemos usar esses nomes mais, porque foram médicos nazistas que fizeram experimentos em seres humanos. O nazismo foi aprovado por médicos, veja, por juristas, né, os chamados juristas do horror, que apoiaram, e industriários, a Bosch, tantas empresas, olha, que apoiou o nazismo, né? Isso a gente não pode perder de vista nunca. Rovar, no governo da Dilma, ela começou uma grande proposta junto com o Ministério da Educação, né, que era um projeto de avaliação continuada dos cursos da medicina. Chama-se ANESEM. Todo ano a gente avaliava o primeiro, o segundo, o terceiro, com uma prova do Ministério da Saúde. E se esses alunos não conseguissem ter uma média, na verdade, os que conseguissem teriam direito à residência e seriam reavaliados em relação à sequência desses. A primeira coisa que o Temer fez foi acabar com esse projeto de avaliação dos cursos de medicina. Eu já levantei uma proposta que da medicina fizesse o mesmo que se faz na OAB. Não se exige que os médicos, quando venham de fora, façam revalida. Vamos fazer o revalida para os médicos recém-formados, não passa 20%. Agora, médico é uma mão de obra barata, vocês que vão aceitar isso nunca, porque querem cada vez mais termos faculdade, formar cada vez mais médico e, obviamente, tornar o médico um produto barato, né, para estar aí na linha de frente. Então, nós temos um caminho só. Ou a gente faça o que fez os Estados Unidos no começo do século passado, a chamada reforma do Flexner, que tem discussão sobre isso, mas fazer uma reavaliação das faculdades de medicina com rigor. E a qualidade dos profissionais, nós não temos tantos profissionais médicos com formação de professor, é impossível. Então a gente tem que repensar uma avaliação continuada dos cursos de medicina e fechar essas faculdades que, na verdade, não estão fazendo uma formação adequada aos médicos. Não tem outro jeito. Porque se o cara se forma, assim, ó, é que aprovou. Então ele tem esse respaldo, né? Então eu acho que está na hora de a gente jogar duro, não abrir mais faculdade de medicina, e sim reavaliar a qualidade dessas faculdades e das pessoas que nós estamos formando hoje. Esse é um caminho. Só, queria ler aqui um superchat que acabou passando, super importante, da Nelly Germano, e também demonstrar toda a nossa solidariedade. Ela diz: levei 30 anos para contar que fui abusada pelo meu pai aos 7 anos, que aconteceu após a morte da minha mãe. Católico praticante, felizmente o homem já morreu. Nossa, Nelly, toda a nossa solidariedade, e assim, é isso, né? Cara, isso. Exemplifica tudo que nós estamos falando. Tudo que nós... Não, eu fico chocado. Chocada esse caso agora, dessa semana, o pai abusando da filha na UTI. Na UTI. Cara, a gente vê essas coisas continuamente. Nós já vimos várias crianças que chegam no hospital com lesão condilomatosa, uma infecção venérea na região perianal, e que você tem que buscar, você tem que denunciar. E muitas vezes, veja só, isso é de uma frequência absoluta. Eu vou repetir o número que falei no começo da live. 2023, não foi 2024, 822 mil mulheres. Pessoal, gravem, anotem, peguem uma canetinha, são 2 estupros por minuto. Nós não podemos achar isso normal. O que nós nos tornamos? Os monstros, pelo amor de Deus. Nós não podemos achar que isso seja normal. Devemos criminalizar o indivíduo, devemos melhorar. Sim, mas o momento é que isso vai demorar.
Isso não é um processo de hoje para amanhã. O que a gente pode fazer de hoje para amanhã é que essa não é uma gravidez consensual e não pode ser levada à frente. E nós temos um instrumento para isso. O instrumento é não seguir uma gestação pós um estupro. Sim, é isso que tem que ser feito e acabou. Não há uma segunda discussão. Querem discutir o que é vida, o que é judiciário, vamos discutir o que for. Mas, nesse momento, vamos se cumprir a lei. E a lei fala que uma mulher vítima de estupro tem o direito de ser realizada a interrupção da gravidez dela. Ponto. Não pode ser mudado, não tem tempo, não tem temporização, é qualquer tempo. Esse é a questão. E ponto final, ponto final. É isso aí. Caseiro, muito obrigada. Deixa eu só ler aqui a Graça Matos, Dri, Rovai, Felipe, doutor Caseiro, meu abraço diretamente do sertão, Conceição de Piancó, Paraíba, onde nasci, curtindo as festas de São João. Poxa, orgulho. Delícia, Graça. Parabéns, Graça. Um beijo, aproveite, essas festas são maravilhosas. Obrigado por estar aqui, obrigado por liberarem a minha indignação e parabéns pela nossa próxima convidada que vem. Essa mulher é maravilhosa. Quem dera nós tivéssemos parlamentar como a Sânia Bonfim, o nosso mundo seria melhor, o nosso Brasil seria melhor, e minha solidariedade a ela, porque perdeu um irmão, companheiro meu, médico, e isso é triste para todos nós. Eu sei que é perder um irmão. Meu irmão foi assassinado com 32 anos, eu sei a dureza que isso representou na minha vida. Então, minha solidariedade à Sânia, e ela é um orgulho de todo brasileiro. Manda um beijo para ela, tá bom? Um beijo para vocês. Caseiro, muito obrigada. Beijão. Um beijo, Caseiro. Tchau, tchau.